os moldes esferocilíndricos. Que aqui sim, aqui eu vou ter uma curva nessa posição vertical e vou ter uma curva na posição horizontal. Essas curvas serão diferentes. Ora, como aqui mesmo vocês podem ver, aqui eu tenho mais curva e aqui eu tenho menos curva. Tá? Eu poderia representar esse desenho com mais curva aqui e menos curva aqui. Então, significa que um meridiano, depois que for fabricado, vai ter mais curva do que o outro meridiano que for fabricado. Isso aparece na anotação, olha. Aqui não dá para ver, mas está anotado. Esses riscos aqui é uma anotação. Esses riscos aqui, olha. Aqui não dá para ver. E essa anotação, olha, aqui não dá para ver, porque não dá para ver a anotação, mas aqui está anotado. Tá? Provavelmente pode ser aqui um 6 com um 8. Tá? É uma possibilidade. Então, aqui, olha, por exemplo, aqui eu consigo identificar de uma forma aproximada, tá? Porque depois vocês precisam fazer vários cálculos, vocês precisam calcular dioptria, vocês precisam calcular base, vocês precisam calcular contrabase, aqueles cálculos todos que vocês vão ver depois. Mas aqui eu consigo ter uma noção aproximada da dioptria que vai ser fabricada, tá? Então, se eu tenho uma base 6, por padrão, vocês vão aprender lá na parte de oftálmica que essa base 6 ela precisa de medidas específicas para ajuste do gerador, tá? Mas aqui eu não vou pensar nisso agora. E dentre dessas medidas, nós temos aqui o cálculo entre as bases, base contra base. Então, aqui eu tenho minha base 6 e tenho minha contrabase, que também é representada pela sigla CB, tenho minha contrabase 6 com 8, ou seja, ela é cilíndrica, ela vai dar um resultado cilíndrico. E eu vou sempre utilizar, olha, regra, sempre utilizar a maior curva, que nesse caso aqui é 8. Então, quando eu pego 8 e tiro de 8 6, que é a minha base, então eu pego a minha maior curva e tiro desse valor o 6, que é a minha base, eu vou ter como resultado 2. Mas, Marcos, mais 2 ou menos 2? Vai depender da minha base, tá? Vai depender, nesse caso aqui, depende muito da minha contrabase, da minha base. Tá? Nesse caso, como eu estou trabalhando uma base 6, pode ser que o resultado aqui seja mais 2. Tá? Então, é uma possibilidade. Dependendo da minha contrabase, esse 8, ele pode variar e me dar um resultado aqui de menos 2. Tá? Mas aqui na minha base 6, ele vai me dar como resultado 2. Então, aqui eu vou ter 2 de dioptria esférica. E depois a diferença dos dois meridianos do bloco, desculpa, da contrabase, é igual à minha dioptria cilíndrica. Tá? Então, se eu tenho aqui 6 e 8, o resultado dos dois dá 2. Então, essa dioptria aqui, provavelmente, ela vai sair mais 2 com menos 2. E o eixo vocês vão identificar. Tá? Por quê? Porque a minha base, ela é uma base 6. Se eu fosse trabalhar uma base mais plana, se eu fosse trabalhar, por exemplo, uma base 2, esse resultado já seria uma lente com possibilidade de ser negativa, tá? De ser uma base com uma curva um pouco menor. Tá? Então, esse pensamento vai nascer a partir do momento que você identificar as diferenças de curvatura dos meridianos em relação à minha contrabase. Isso vocês vão ver, esses cálculos vocês vão ver melhor em oftálmica. Em oftálmica que eu vou abordar melhor esses cálculos, porque não é... Aqui eu fiz uma forma subjetiva, aqui eu fiz uma forma mais simples, uma abordagem mais alusiva, vamos dizer assim. Quando na realidade precisa dos cálculos específicos, principalmente de base ideal, para identificar qual é a base ideal que eu vou trabalhar aquela dioptria, tá? Então isso vem nas próximas abordagens. Mas aqui nós entendemos o conceito então de molde esferocilíndrico. Aqui nós entendemos que a dioptria ela pode ter um resultado esférico,
de uma curva e nós podemos ter o cilíndrico de outra curva. A diferença dessas curvaturas é que vai resultar na diferença de meridianos das nossas lentes.